Pessoal, então, do demonstrativo de resultados do exercício, o DRE, ou o Profit and Loss em inglês, ele é regido pelo regime de competência. Quer dizer o quê? Que o DRE nos fornece uma visão geral da lucratividade e do desempenho financeiro da empresa durante aquele período de competência, tá? Aguardem esse nome, competência. É muito importante o conhecimento desse conceito. Então, ele é um relatório que apresenta o resumo das receitas, custos e despesas de uma empresa durante um período específico, que é geralmente um ano fiscal ou um trimestre, ou também um mês. Então, o que compõe o DRE? Primeiro ponto, as receitas, que são o total de vendas e outros ingressos de faturamento daquela empresa naquele período. Segundo ponto, os custos, que são os custos associados diretamente à produção de bens ou serviços. Então, a gente classifica custo tudo aquilo que está diretamente ligado à produção de receita, tá bom? Por outro lado, as despesas operacionais, elas também são saídas, financeiras da empresa, porém, elas não são diretamente ligadas à produção de receita. Elas são custos, digamos, mais fixos, né? Então, estão relacionadas a despesas com vendas, administração e outras operações não relacionadas aí, de novo, falando diretamente relacionadas à produção. Resultado operacional. Ele é a diferença entre as receitas e as somas de custos e despesas operacionais. O resultado financeiro é o resultado de investimentos, empréstimos e outros aspectos financeiros. E o lucro ou prejuízo é o resultado final após considerar todas as receitas e despesas. Aqui na direita, nós temos uma visão geral de um DRE, tá? Essa visão é muito legal que você memorize aí para a sua vida, tá? O conhecimento da estrutura de um DRE é fundamental e com o passar do tempo vai ser algo muito automático para você utilizar na sua profissão. Então, como eu falei, ele começa com as receitas ou revenue, em inglês. Depois são deduzidas aí essas deduções de receita ou revenue deductions, como impostos sobre receita que nós temos no Brasil, aí o PIS, o COFINS, ISS, ICMS, etc. Com isso, nós chegamos na receita líquida ou net revenue. Após a net revenue, nós tiramos aqui o custo de produtos ou serviços vendidos, que em inglês é o Cost of Goods Sold, que é o COGS, tá? Que é todo aquele custo aqui associado à produção de bens e serviços. Com isso, nós chegamos no lucro bruto da empresa, ou gross profit. Esse lucro bruto é a diferença da receita líquida pelo custo de produtos vendidos, ou diferença do net revenue pelo cost of goods sold. E a margem bruta, que é igual a gross margin, ela é a divisão do lucro bruto pela receita líquida, ou seja, ela é tudo aquilo que a empresa ela mantém de lucratividade após o custo de produtos vendidos. Bom, depois disso, mais embaixo, nós temos as despesas, em inglês expenses, que deduzidas do lucro bruto, chega-se no lucro operacional, ou EBITDA, né? Que em inglês quer dizer Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que é a geração de lucro da empresa, lucro operacional da empresa, tá bom? E a margem operacional, muito parecida com a margem bruta, ela é a divisão do lucro operacional também pela receita líquida. Quer dizer o quê? Que é o quanto de lucro operacional eu gerei pelo quanto de receita líquida eu tinha. Mesma coisa a margem EBITDA, tá bom? Depois nós temos os custos de depreciação e amortização, ou depreciation and amortization. Nós chegamos aqui então no lucro operacional menos a depreciação e a amortização.
ou em inglês é Earnings Before Interest and Taxes, ou seja, nós tínhamos aqui o EBITDA, nós tiramos o DA, porque ele foi subtraído aqui, então ficamos só com o EBIT, tá bom? Após isso, nós temos as receitas financeiras e despesas financeiras. Receitas aqui, o quanto de dinheiro a gente conseguiu aplicar durante esse tempo, despesas financeiras, o quanto de juros nós pagamos aqui, certo? Ou financial revenue ou financial expenses. A soma dessas duas nos dá o resultado financeiro, ou financial result. Então, por fim, aqui, quase no fim, desculpa, nós chegamos aqui no lucro antes do imposto de renda e contribuição social, ou o EBT, que é o Earning Before Taxes, tá? E que é a diferença entre o lucro operacional menos o G&A, menos o resultado financeiro. E no EBIT, é o EBIT menos o Financial Result, nós chegamos no EBT. Após isso, pessoal, é só tirar os resultados aqui de impostos, que é no caso do Brasil, tá? Que é o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Aqui em inglês a gente chama do mesmo nome, mas também nós podemos chamar os dois de corporate tax. E aí sim nós chegamos no lucro líquido, ou net income, e margem líquida, que é a divisão do lucro líquido pela receita líquida. Net margin, idem. A divisão da net income pela net revenue, que de novo é o quanto de lucro foi gerado em relação à receita líquida gerada naquele período, tá bom? Fundamental entender isso aqui a fundo para a sua vida. Isso é padrão de todas as empresas. Pode sim mudar uma ou outra linha nesse DRE padrão, mas como ele segue o padrão IFRS, ele vai ser sempre muito parecido com isso aqui. Então, memorize isso e adote para a sua vida, vai te ajudar muito na análise de empresas e, claro, a fazer a modelagem financeira.